Olá, galerinha que curte o canal da Tia Elisângela. Estamos de volta com uma nova história bíblica. A história que eu vou contar hoje para vocês está no livro de Daniel, capítulo 6. A história se chama Daniel na Cova dos Leões. Antes de contar a historinha para vocês, a gente vai cantar uma musiquinha. Vamos lá? E agora, minha gente, uma história vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. He, 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 tra la 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 la. He, 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 tra la 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 la. Então vamos iniciar a nossa historinha de hoje. A nossa historinha de hoje é sobre Daniel. Daniel era um servo de Deus. Há muitos e muitos anos atrás, antes de Cristo nascer, antes de Cristo vir ao mundo, antes de Jesus nascer, os países eles eram governados por reis, não eram presidentes como nos dias de hoje, eram reis. Então aqui está o rei Dario, que naquela época era o rei. O rei Dario, ele resolveu dividir o país dele em 120 províncias. Então, ele escolheu 120 homens para governarem aquelas províncias. Ele elegeu também 3 ministros para cuidarem daqueles governadores, para observarem o que os governadores estariam fazendo com suas províncias. E um desses ministros se chamava Daniel. Daniel logo mostrou para o rei Dario que ele era muito eficiente e que fazia as coisas certinha. Ele era um homem justo. E aí o rei Dario começou a amá-lo, a gostar das coisas que Daniel ministrava, porque ele fazia tudo com amor, tudo certinho, tudo com justiça. Mas teve uma época que Daniel mostrou ser tão capaz que o rei Dario pensou em colocá-lo como autoridade máxima no seu reino. Quando os outros ministros e os governadores ouviram aquilo, souberam daquilo, eles ficaram com muita raiva. Eles ficaram com raiva porque eles estavam com ciúme de Daniel. Porque Daniel estava sendo reconhecido pelo seu trabalho e eles não. Por certo, eles não estavam fazendo as coisas direitinhas, assim como Daniel. Então, os outros ministros e governadores, eles resolveram observar Daniel para que pudessem ver algo errado nele, para acusarem ele de mau administrador. Só que logo eles viram que não ia conseguir, porque Daniel era um homem justo e fazia tudo certinho, a não ser que eles pudessem fazer algo a respeito da religião de Daniel. Então eles resolveram ir falar com o rei Dario e foram até o palácio falar com o rei. Estamos aqui, Vossa Majestade, para pedir que o Senhor decrete uma lei onde todas as pessoas devem pedir as coisas somente ao Senhor durante 30 dias. Eles não podem pedir nada a outros deuses ou a outras pessoas. Quem desobedecer essa lei será lançado na cova dos leões. O rei, ele assinou a lei e publicou-a. Portanto, aquela lei ela não poderia ser anulada. Quando Daniel soube que o rei Dario assinou aquela lei, ele voltou para casa. Lá na casa dele havia um quarto no andar de cima que tinha janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu essas janelas, se ajoelhou e orou agradecendo a Deus, dando graças a Deus. E ele fazia isso durante todos os dias, 3 vezes ao dia. Logo,
os inimigos de Daniel foram até a casa dele para ver o que ele estava fazendo. E quando chegaram lá, encontraram Daniel fazendo orações, louvando ao seu Deus. E aí, eles voltaram para o palácio para falar com o rei a respeito da lei que ele havia ordenado. Chegando lá, eles falaram ao rei: Rei, o Senhor não decretou uma lei onde todas as pessoas deveriam pedir coisas ao Senhor durante 30 dias e que aqueles que desobedecessem essa lei seriam jogados na cova dos leões? O rei falou: sim, é verdade, e essa lei não deve ser descumprida. Segundo os medos, a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser anulada. Então, os inimigos de Daniel disseram: pois Daniel, prisioneiro que veio de Judá, ele está descumprindo a sua ordem. Ele não está nem aí para a sua ordem. Ele está desrespeitando o Senhor. Quando o rei ouviu aquilo, ele ficou muito triste, porque ele amava muito Daniel. E a partir daquele momento, o rei tentou de várias formas ajudar Daniel, porque ele não queria que Daniel fosse punido com aquela lei que ele tinha assinado. Ele tentou até fazer outra lei, anulando a lei anterior. Só que os inimigos de Daniel, eles não aceitaram. Disseram para o rei que ele não poderia anular aquela lei. E aí, quando o rei viu que não podia mais fazer nada por Daniel, ele pediu que fossem pegar Daniel para ser lançado na cova dos leões. E aí eles foram atrás de Daniel, trouxeram Daniel, e o rei falou para Daniel: espero, Daniel, que o seu Deus Todo-Poderoso, a quem você serve com tanta dedicação, te salve. E aí, Daniel foi lançado na cova dos leões. Depois que Daniel foi lançado na cova dos leões, eles pegaram uma pedra bem grande e fecharam a cova. E todos foram embora, inclusive o rei. O rei foi para o palácio. Naquele dia, o rei, ele não conseguia se alimentar, ele não conseguia se divertir como era de costume. Ele deitou-se, mas não conseguiu dormir. Na manhã seguinte, ele correu até a cova dos leões para ver o que havia acontecido com Daniel. E ele falou bem triste: Daniel, o Deus vivo, o Deus a quem você serve com tanta dedicação, te salvou das garras dos leões? E Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou um anjo, o anjo do Senhor, que fechou a boca dos leões e fez com que eles não me ferissem. E também ele sabia que eu não tinha feito nada contra ele e que não tinha cometido nenhum crime contra o Senhor. Então o rei chamou os homens para que tirassem Daniel da cova. E eles tiraram Daniel da cova dos leões e viram que Daniel estava intacto, que Daniel não tinha nem um arranhãozinho, que Deus realmente tinha feito um milagre de fechar a boca dos leões para que os leões não tocassem nele durante toda aquela noite. Então o rei ordenou que trouxessem os homens que acusaram Daniel com suas esposas e seus filhos e os lançou na cova dos leões. Antes que eles caíssem ao fundo da cova, eles foram destruídos, foram comidos pelos leões.
E aí, naquele dia, o rei também escreveu uma carta para todas as nações, para todos os povos, raças, todas as línguas do mundo. E nesta carta, ele escreveu o seguinte: felicidade e paz para todos. Ordeno a todas as pessoas do meu reino que respeitem e honrem o Deus a quem Daniel serve e adora, pois ele é o Deus vivo que viverá para sempre. O seu reino jamais será destruído e o seu poder jamais terá fim. Ele é um Deus de milagres, um Deus de salvação, um Deus de maravilhas. Ele livrou Daniel das garras dos leões. E a partir daquele dia, tudo voltou a ter paz. E Daniel continuou sendo uma autoridade no reino durante o governo de Dario. Então, crianças, na historinha de hoje, nós aprendemos que Daniel era um servo de Deus que confiava em Deus. O rei deu uma ordem, mas ele desobedeceu ao rei. Por que ele desobedeceu ao rei? Para fazer aquilo que agradava a Deus. Para orar, para estar agradecendo a Deus e o louvando todos os dias. Então, nós devemos colocar Deus em nossas vidas em primeiro lugar. Deus é o mais importante do que qualquer outra pessoa. Nós agora vamos orar e depois a tia vai deixar uma musiquinha que vai, através dessa música, vocês vão relembrar a história de Daniel novamente, certo? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai maravilhoso, queremos te agradecer pela historinha de hoje, onde aprendemos com Daniel a confiar em Ti, Senhor, a estar sempre Te colocando em primeiro lugar em todos os momentos de nossa vida. Nos ajuda a sermos assim como Daniel, a estarmos sempre Te servindo e Te obedecendo. É assim que Te oro, Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Agora vocês vão ouvir a musiquinha. E até a próxima. Tchau! Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alto a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da mansão. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez inar na sua
Por isso o anjo veio, fez e nosso leão. Que não tem mais medo de leão,